Eu espero que esse vídeo te traga uma grande revelação sobre a tua vida. E por que eu falo isso? Porque muitos comportamentos que a gente tem na vida adulta, na verdade, são reflexos da nossa infância. Por exemplo, pode chegar o caso de uma pessoa perceber na vida adulta que ela busca tanto reconhecimento de chefes, tantos prêmios, tantos números, e que por trás de tudo isso mostra um comportamento que ela aprendeu na infância e que ela está perpetuando até a vida adulta de buscar o reconhecimento dos pais. Por isso que esse vídeo vai abrir os teus olhos e nós vamos ver padrões, pessoas que a gente atrai, formas que você reage que nem sempre você entende. E aí, quando você terminar esse vídeo, você vai ver a sua vida de forma diferente. Porque muitas mensagens ou adaptações que a gente foi fazendo de comportamentos vieram da nossa observação e da nossa relação com as nossas figuras iniciais ali de proteção, de cuidado, que são os nossos pais ou cuidadores. Eu sempre falo que a gente não precisa ouvir claramente uma crença, mas a gente pode observar um funcionamento de um sistema para absorver ali como é que a gente tem que ser. Quando tu vem na minha casa e eu tiro os sapatos antes de entrar, eu não preciso te pedir para tirar os sapatos. Você vai entender que esse é o sistema. Então, quando nós somos crianças, nós vamos interpretando e vendo aquele funcionamento desse sistema que a gente acaba chegando e às vezes já tem um funcionamento, a gente vai interpretando essa mãe, essa figura feminina, essa figura masculina, essas figuras se relacionando, a gente vai interpretando e tentando encaixar qual o nosso papel nisso tudo. Então, obviamente, nós fomos gerando várias crenças, comportamentos, adaptações, sempre tentando ficar bem. Como assim sempre tentando ficar bem? A gente busca funcionamento equilibrado, a gente busca um bem-estar. Desde criança nós buscamos isso, através da homeostase, através da homeostase, da holostase, onde a mãe poderia suprir os níveis de glicose do seu filho. Outras palavras, quando ela alimentava o seu filho, cuidava do seu filho, promovia um equilíbrio das angústias que ele estava vivendo, de fome, de necessidade de troca de roupa, de frio. Quando ela promovia isso, ela promovia o equilíbrio. Então, quando a gente entende que o nosso organismo busca esse equilíbrio, busca ficar bem, a gente entende como é que a gente foi tentando ficar bem nesses contextos, tentando se sentir amado, se sentir seguro, pertencente, se sentir recepcionado, sentir que não estava incomodando, sentir que eu era importante para essas figuras. Muito disso tudo foi uma dança de adaptação que acabou gerando vários comportamentos. Tem muitas estruturas cerebrais que estão em desenvolvimento, por exemplo, a área do medo, a amígdala, a área que prevê os perigos, a nossa própria regulação emocional. Ela está ali dentro desse contexto. E a partir do momento que eu entendo que uma situação é ameaçadora para mim, eu vou tentar desenvolver estratégias, recursos para ficar bem ou para me sair bem. Então, quando eu vejo os meus pais sofrendo, a minha mãe sofrendo por causa do meu pai, ou meu pai sofrendo por causa da minha mãe, eu vou criando ali um conceito sobre essas figuras. Essas figuras que eu vou levar como conceito interno do que é a figura feminina, a figura masculina, ou a figura de pai e mãe, ou a figura até do meu próximo relacionamento. Que eu digo próximo relacionamento porque as primeiras relações são com essas figuras e meus próximos relacionamentos. Se o meu pai não era bom para minha mãe, como é que eu vou enxergar os homens depois? Será que eu não vou me colocar em relacionamentos tentando me proteger dessa figura que eu criei? Será que eu não vou criar conceitos para me proteger de que o homem não presta? Ou de que amar homens me faz mal? De que é melhor rechaçar, melhor evitar esse tipo de contato? Ou eu acabar me relacionando com pessoas que eu sei que não vai dar certo, mas pelo menos eu me protejo. E obviamente você consegue perceber o quanto isso pode ser disfuncional a longo prazo para ter uma vida saudável, para ter uma vida feliz. É muito forte esses modelos que a gente acaba criando. E quando eu falo de terapia de esquemas mentais, vários vídeos que nós temos aqui, mostrando como a gente aprende esses padrões da infância e acaba repercutindo, acaba produzindo na nossa vida adulta. Eu falo assim que essas relações proporcionavam como se fosse um climinha, uma sensação de que as coisas são assim e que são assim porque são. Que é certo as coisas serem assim. Quando eu vou para um ambiente onde as coisas não funcionam assim, eu sinto tudo muito estranho. Tu já deve ter percebido isso quando tu vai na casa de uma outra pessoa que tem outro funcionamento, que a família é diferente.
Tu sente assim, ai, como é que essas pessoas vivem, como é que elas se viram, né? Como é que funciona esse tipo de coisa, é tão estranho, é tão diferente. Então, a gente vai criando essa adaptação ao sistema que a gente foi inserido inicialmente e a gente quer enxergar o mundo através das lentes desse sistema. Tem muitas pessoas que até falam, nossa, eu acho certo, por exemplo, o homem ajudar nas tarefas de casa. Ela acha certo. Mas não foi esse modelo que ela teve em casa. E inconscientemente, quando ela vai ver, ela está fazendo tudo e aquilo é mais forte que ela. Eu dei um exemplo bem superficial e eu não estou julgando o que é certo e o que é errado. Eu estou mostrando de que a gente leva os nossos modelos. Que nem aquele exemplo, né, que a gente já ouviu muitas vezes, das pessoas fazerem coisas que ela nem sabe por quê dentro de casa, mas os pais faziam. E só nesse exemplo a gente já pode pensar em inúmeros conceitos que foram passados para você. Mas eu vou trazer um outro aspecto. Por exemplo, tem pessoas que ficam muito nervosas em alguém aumentar o tom de voz com elas, remetendo a memórias traumáticas da infância, remetendo a memórias traumáticas daquele núcleo familiar. Tem pessoas que se sentem muito culpadas quando precisam dizer não, pessoas que têm que estar tudo muito perfeito, que têm perfeccionismo, pessoas que não desenvolveram a necessidade que a gente fala, que a gente tem 4 necessidades básicas. Nós temos um vídeo no canal lá no nosso curso de terapia de esquemas mentais. E uma das nossas necessidades emocionais é a autonomia, a gente desenvolver a autonomia. E aí a gente vai para a vida sem saber fazer as coisas direito, se culpa, se cobra, mas na verdade a gente não adquiriu essas habilidades. E muitos medos que você tem não são os seus dessa fase, são os que tu carrega desde a tua infância. Às vezes pessoas inseriram esses conceitos em ti, você observou situações caóticas que fizeram tu introjetar esse mundo perigoso, você ouviu histórias perigosas, e aí tu pode passar uma vida inteira vivendo as regras que uma criança acabou formando, sem refletir o que tu quer ser daqui pra frente, sem entender como se cria uma pessoa diferente, com conceitos diferentes. A gente fica preso querendo estar certo o tempo inteiro e não querendo enxergar que existe 1 milhão de possibilidades e modelos pra gente construir uma vida mais saudável. Se a gente não romper com os modelos dos nossos pais, a gente não vai ampliar essa estrutura, essa geração, a gente vai reproduzir a geração anterior. E por isso que a gente tem como se fosse fantasmas nos nossos comportamentos. Fantasmas, eu digo porque essas reações que a gente tem nem fazem sentido com a pessoa que a gente é hoje. Mas algumas reações têm muito a ver com a nossa criança, com a nossa pessoa do passado. Por que a pessoa vai ter pânico de alguém que levanta a voz? Ou por que tu vai se sentir abandonado porque alguém não respondeu a tua mensagem? E muitas vezes essas pessoas nem tiveram um vínculo tão profundo para isso reproduzir ou para isso significar um abandono. E tem inúmeros sintomas ou reações que as pessoas podem trazer em terapia que a gente entende através da infância. A pessoa muito irritada, que tem explosões de raiva, que tem uma raiva exacerbada de uma situação, algo ativa ele demais. E a gente vai ver e vai buscar na história e vai entender. A tua história precisa ser ouvida para a gente construir um futuro mais livre. Mas eu preciso voltar no passado? Se a gente está travado, se a gente está com um monte de comportamentos aqui que a gente não aprova ou que a gente entende que não está indo para frente, é óbvio que a gente vai ter que parar um pouquinho e olhar. Até eu digo isso para os meus pacientes inicialmente. A gente vai voltar nessa história agora no início. Depois a gente vai daqui para frente construir algo para o futuro. Não vamos ficar remexendo. É algo inicial, mas é necessário. Por muito tempo, vou dar um exemplo meu, por muito tempo eu tive medo de falar em público. Não é uma coisa fácil pra mim, tá? Não é uma coisa fácil. Mas eu tive muito medo, fiz curso de oratória, isso acabou passando. Eu sei que eu consigo fazer isso, eu sei que é uma coisa que eu posso me dedicar e vai acontecer algo legal. Que, enfim, isso é algo que eu desenvolvi com muita dificuldade, fiz 2 cursos de oratória já. Então eu desenvolvi com essa dificuldade, etc.
Mas aí chega uma fase da vida que a gente vê outra coisa acontecendo, outro padrão podendo se reproduzir. Que, por exemplo, eu tô numa fase da vida que eu tenho que começar já a pensar em ter filhos. E ter filhos pra mim me dá medo. E aí eu vou voltar lá na minha infância, eu posso pensar, poxa, os meus pais se separaram quando eu era criança, isso pode me dar medo. Eu posso ter medo de como é que a minha vida vai ser. Posso voltar na minha infância e pensar, nossa, eu me senti um pouco sozinha, os meus pais não estavam o tempo inteiro comigo, será que eu vou fazer isso com o meu filho? Então eu posso trazer para cada momento da minha vida coisas do meu passado, entende, gente? Por isso que é importantíssimo nós estarmos refletindo, buscando respostas para o novo eu, quebrando barreiras, passando pelas dificuldades, sabendo que essas dificuldades são necessárias pra gente evoluir. E muitas vezes a pessoa do próximo passo, da próxima fase da nossa vida vai ter dificuldade, vamos dizer assim, nós vamos ter dificuldades para atingirmos o nosso próximo passo. E se a gente não conseguir construir essa pessoa que vai passar por isso, nós vamos ficar no nosso nível aqui. A gente não vai conseguir passar para o próximo. E quanto maior a gente vai ficando, mais difícil fica fazer esses saltos. Mas com muito desenvolvimento, autodesenvolvimento, a gente vai conseguindo acessar esses novos patamares de vida. E como é que eu posso ficar estagnado na vida? Uma pessoa com esquema de abandono, geralmente ela se atrai por pessoas indisponíveis, quando ela está atuando na ferida, quando ela não conseguiu desenvolver o seu esquema, a gente não conseguiu atingir ali não digo uma cura, mas um entendimento, tá? Um entendimento da situação. Então ela vai e se atrai por parceiros indisponíveis porque ela tem uma crença de que ela é uma pessoa abandonável. E a gente tem uma crença autorrealizável quando a gente tem no cerne, que vamos supor, tá? Me embananei um pouco, mas quando eu tenho essa crença de que eu sou uma pessoa abandonável, mesmo que ela seja horrível, eu quero só me provar que eu tô certa. Eu só quero dizer assim, ó, tá vendo? Eu disse que eu era uma pessoa abandonável. Então eu vou e me coloco em situações e faço comportamentos, provoco uma situação de rejeição onde eu sou abandonada, vamos dizer assim. Vou, me relaciono com uma pessoa indisponível, eu ainda emito comportamentos que sufocam aquela pessoa ao ponto daquela pessoa às vezes me rechaçar, me bloquear, não querer mais falar comigo e eu comprovo ali, viu? Eu te falei que eu era abandonável. Só que quando a gente não consegue enxergar e sair desse lugar, que é um processo, a gente vai se atrair, vai dizer que é mais forte que nós, que é o nosso estilo, essas pessoas indisponíveis. Só que quando a gente começa a trilhar o caminho de sair desse padrão, de sair desse esquema, a gente começa a se atrair por pessoas mais disponíveis, a gente consegue olhar e desejar essas pessoas, porque a nossa química esquemática vai mudando. Então vamos ver os sinais de que a gente está levando coisas da nossa infância para a nossa vida adulta. O primeiro é ter tido amor condicional, que ele está no cerne de alguns esquemas de padrões inflexíveis, de busca de aprovação, de amor, de autossacrifício, de subjugação. Então a gente tem esse amor condicional que faz a gente ter um direcionamento para o outro muito grande, ao ponto de a gente se perder no meio do caminho, de desconhecer as nossas próprias necessidades, de nem se conhecer, de não saber quem a gente é, de não conseguir ser autêntico, original, de ter uma autoestima frágil, porque a gente vive esperando um reconhecimento alheio, um resultado para dizer se a gente tem valor ou não. E vem desse amor dos pais, onde a gente recebia afeto, a gente era reconhecido, valorizado, reforçado quando a gente tinha bom êxito. Era como se a gente entendesse aquelas mensagens, né, do sistema, como se a gente entendesse que a gente teria que fazer muito para merecer esse amor. E se a gente não tivesse aquele resultado, não tivesse o êxito, então a gente não era digno desse amor, desse valor. A outra forma é uma pessoa, por exemplo, que não consegue relaxar. Ela não consegue ter lazer, não consegue tirar férias, ela vive nessa produção intensa porque ela ainda tá nesse conceito de que eu só tenho valor quando eu tô produzindo, quando eu dou resultado, quando eu tenho bons êxitos. Aí a pessoa se sente culpada, tem medo de decepcionar, de ser encarada como um fracasso ou de perder esse posto que ela demorou tanto para conseguir. Uma pessoa, um atleta, por exemplo, que ele tem uma rotina bem demandante, desgastante, ele conseguiu ali um nível muito alto e ele vai ter muito medo de perder esse nível que ele tem. Igual uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vai ter muito medo de perder esse dinheiro. Então, por mais que a pessoa até enxergue, nossa, essa pessoa ela tem muito dinheiro, mas ela
carrega uma energia diária, descarrega uma energia diária ou precisa dessa energia diária para manter tudo isso. Outra forma é enxergar que o conflito é perigoso, ter medo de conflito, não falar o que pensa, porque tu aprendeu que discordar é uma ameaça à sobrevivência, esses conflitos são possíveis rejeições que ameaçam a tua sobrevivência emocional. Aí a pessoa engole muita coisa, tudo ela diz que prefere evitar o conflito, que ela prefere não se incomodar, e dessa forma ela vai vivendo uma vida, às vezes pela metade, ela não consegue se expor, a pessoa que está com ela nem conhece as necessidades emocionais dela, ela se contenta com pouco, ela não vive a sua vida num potencial que ela poderia viver. A vida dela pode até travar em alguns momentos, porque ela evita ter uma conversa difícil, ela tem medo da conversa difícil, ela atrai pessoas muito autoritárias que vão manipular e deixar ela, se ela se colocar. Então ela vai criando uma prisão para ela e acredita inconscientemente que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, porque ela vai se contentando com uma migalha emocional ou com uma construção de que a vida que tá tudo bem, que essa pessoa valoriza ela porque a pessoa, né, porventura ajuda ela em algum momento, mas na prática a gente vai ver que ela se atrai por pessoas autoritárias, individualistas, egoístas, que só pensam nela e que ela se contenta com pouco. Outra forma é acreditar que não é suficiente. E isso vem de uma criação onde existia muita crítica, onde a pessoa não era elogiada, onde a pessoa também não foi ensinada a curtir os seus êxitos. Vem daquelas frases que tu não faz mais que a tua obrigação, era o mínimo que tu poderia fazer. E essas situações foram criando essa autoestima fragilizada, porque essa pessoa, além dela construir esse pensamento de não ser bom o suficiente, ela vai achar que todas as conquistas dela não têm valor, vai se comparar, vai ter síndrome do impostor e achar que ela não merece os sucessos que ela tem. Outra forma, achar que o mundo é perigoso, viver em constante ansiedade. Achar que o mundo é perigoso faz a gente estar em alerta o tempo inteiro, seja por violência, por perigo, por instabilidade financeira, emocional, qualquer coisa deixa essa pessoa em alerta. Ela é uma pessoa que quer controlar tudo e todos, e o seu corpo vai sofrer com isso. Ela não vai saber mais o que é uma situação segura, o que não é, porque ela vai estar sempre hipervigilante, ela vai estar sempre com os hormônios do estresse lá em cima, provocando danos fisicamente, provocando danos mentais, porque ela está sempre esperando que o ruim aconteça. E às vezes ela vai dizer que ela só quer se preparar, mas no final da história o corpo dela está sempre cheio de emoções negativas. E pensando, olha só, né? Pode trazer essa questão de ter desconfiança nas pessoas. Isso vai fazer ela se afastar das pessoas, ter dificuldade de confiar, ter dificuldade de fazer parcerias, ter dificuldade de fazer amizades. Pode tornar até essa pessoa meio preocupada, tão preocupada com dinheiro que ela é mesquinha, que se contenta com pouco. Às vezes a pessoa até tem condições de ter uma vida melhor, mas ela, né, quer ter aquela vida assim, que não cause nenhum risco para ela, sempre ter um plano B e vai acreditar no final da história que as coisas boas não duram muito tempo. E para o nosso último sinal vem a responsabilidade pelos outros. Achar que é responsável pelos outros, pelo bem-estar dos outros, pelos sentimentos dos outros. E isso por quê? Porque provavelmente tu teve que cuidar de alguém da tua família, ou um pai que precisou mais da tua ajuda, uma mãe depressiva, o pai alguma coisa alcoólatra, né? Não necessariamente isso por causa dos gêneros, mas tô dando exemplos. Ou tu teve que cuidar dos teus irmãos, e aí tu se sente culpado se alguém tá passando por dificuldades, você vai prejudicar a tua vida porque tu vai querer ajudar, você vai se sentir compelido a ajudar alguém que tá se sentindo mal, que tem uma expressão já de algum sentimento ruim, você vai se sentir responsável pelo bem-estar emocional daquela pessoa, e já é difícil a gente levar a nossa vida com as nossas dificuldades, imagina ter que cuidar das emoções dos outros. Obviamente essa pessoa vai estar estagnada na sua vida. Então a gente falou de bastante sinais, falamos de bastante exemplo, e tudo isso foi para te abrir os teus olhos e com certeza enxergar alguma coisa, algum ponto cego, alguma coisa que tu não tá querendo enxergar há muito tempo, ou que tu omite, ou que tu evita. Às vezes a gente sabe, a gente tem vergonha, a gente não quer admitir, mas tá ali gritando, pedindo para que tu tenha uma atenção especial, para que tu olhe, para que tu mude, para que tu tenha coragem para construir uma vida diferente. Eu não sei qual fase da vida tu tá, mas com certeza isso já tá tarde, isso já passou do horário, isso já passou do momento onde tu deveria te posicionar na vida diferente. Porque quando a gente entende que as nossas reações são ecos do passado, não são verdades do presente, a gente ganha o poder de escolher como responder e criar um caminho diferente.
Pensa se eu tô numa situação de conflito com alguém e eu tenho uma reação hiperativada, uma reação too much, provavelmente eu vou ter um caminho com essa relação. Se eu tenho uma reação diferente, uma reação mais neutra, uma reação mais habilidosa, de habilidade de conflito, talvez a gente vá pelo outro caminho e mude completamente o destino da minha vida. A tua infância, ela não vai determinar o teu futuro se você não quiser. O meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Se tu tens interesse de fazer terapia, aqui abaixo estão os meus dados, estão os meus links, minhas redes sociais. Beijo e até o nosso próximo vídeo.